Curso de Educação Física, TCC, pela Unicid, Universidade de São Paulo. Treinamento resistido e hipertrofia, uma revisão de literatura. Sob orientação dos professores Dr. Edenilson P. da Silva Júnior, co-orientador professor Kaique Lopes Mendes, tendo como autores Denis Rodrigo Azevedo Paz e Gracineide Tavares Lopes. O presente estudo tem como objetivo trazer a compreensão da importância dos princípios do treinamento físico com foco na hipertrofia muscular, onde são encontradas diversas discussões a respeito do tema numa revisão da literatura. A metodologia utilizada parte de revisão da literatura. Durante o estudo, houve a coleta de dados no Google Acadêmico, onde obtivemos aproximadamente 4.920 resultados. A escolha dos artigos estudados envolveu 4 estágios. O primeiro constitui na literatura em busca de títulos dos artigos nos anos de 2017 a 2020. O segundo, na seleção de artigos baseados nas informações contidas nos resumos de acordo com critérios de inclusão e exclusão. No terceiro, os artigos foram analisados e foi escolhido dentre a seleção 5 artigos potencialmente relevantes para a pesquisa do referido TCC. Em se tratando dos objetivos específicos, esses estão pautados em resultados aplicados ao ganho de força, enfatizar o processo de hipertrofia e apontar os benefícios do treinamento para a redução da gordura corporal e da qualidade de vida. Resultados e discussão. Partimos do princípio de que a origem da palavra musculação provém da junção de 2 outras palavras, músculo e ação. É um termo muito utilizado popularmente como sinônimo do que se denomina treinamento de força ou treinamento resistido. A expressão treinamento resistido é a mais adequada para definir as atividades que fazem uso de pesos livres, aparelhos de musculação, resistência muscular do próprio corpo e equipamentos como elásticos ou outros que promovam a resistência à contração muscular. Dando continuidade às análises aqui postas, existem diversos tipos de manifestação de força muscular. Porém, como o objetivo deste estudo não se prende ao detalhamento dos tipos de força, estes serão apenas citados sob o ponto de vista da exigência motora envolvida, com uma breve explicação. Força máxima, a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar por meio de uma contração máxima voluntária. Força absoluta, é a maior que a máxima, representa a soma da força máxima e da força de reserva, que mobiliza somente em situações extremas. Força rápida, compreende a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar algum segmento corporal com uma velocidade máxima. Força de resistência, capacidade de resistência à fadiga em situações prolongadas de emprego de força. Contração muscular. Segundo o artigo sobre exercício resistido e hipertrofia regional da musculatura esquelética, Anderson Jeremias Macedo refuta que a força é gerada por meio da concentração da musculatura esquelética. A contração voluntária pode se manifestar de 2 formas, estática ou dinâmica, segundo Fleck e Simão, 2008, Guedes Júnior e Rocha, 2008. Nessa perspectiva, contração muscular estática é a que gera uma ação muscular isométrica. Como a própria nomenclatura nos leva a crer, ela ocorre quando não há movimento articulado, ou seja, a tensão muscular se iguala à resistência oposta. Em continuidade, a contração muscular dinâmica é observado o movimento articular, sendo a resistência oposta maior ou menor que a tensão gerada. A contração muscular dinâmica, portanto, ocorre a partir das ações musculares concêntricas,
quando a articulação se movimenta e o músculo se encurta, e excêntrica, quando o músculo se estende durante a contração. Desta feita, a partir da ação e da contração, os músculos desempenham algumas funções durante os movimentos, ou os exercícios, em outros termos. Segundo D'Angelo e Flatini, 2007, essas funções ou características funcionais são três: agonista, antagonista e sinergista. Porém, alguns autores acrescentam mais duas características funcionais aos músculos: fixador ou estabilizador e neutralizador. O músculo que pode ser classificado como agonista, antagonista, sinergia, fixador ou neutralizador, dependendo de sua função em um determinado movimento. Nenhum músculo desempenha um papel fixo. Portanto, o músculo ou grupo muscular agonista é um determinado movimento, é o agente principal, sendo responsável direto pela ação. Antagonista é o músculo que, ao se contrair, executa uma ação oposta ao agonista. Caso o agonista seja flexor de uma articulação, o antagonista, ao se contrair, faz a extensão dela. Os sinergistas são os músculos que se contraem juntamente com os agonistas, porém não são principais responsáveis pelo movimento. Os músculos fixadores e estabilizadores, como o próprio nome indica, são responsáveis por fixar determinados segmentos para que outros músculos responsáveis pelo movimento principal possam exercer sua função em outro segmento. Já os neutralizadores têm por função neutralizar outros músculos, cuja função é indesejada na realização do movimento. Primeiramente, queria deixar meus cumprimentos aos caros tutores. Eu vou estar dando continuidade à apresentação. Sou o aluno Denis Rodrigo Azevedo Paz. Nessa parte da apresentação, vamos estar falando sobre o treinamento resistido e as adaptações morfológicas e funcionais. A prática regular de exercícios resistidos com foco em ganho de força, como qualquer outra forma de exercício físico, beneficia o organismo com adaptações positivas, promovendo melhora na saúde e na aptidão física, como mencionado anteriormente. Na musculação, são consideradas principais as adaptações morfológicas e funcionais. As adaptações morfológicas são entendidas como aquelas que melhoram a funcionalidade do indivíduo. Segundo dados do artigo Efeito do treinamento resistido na hipertrofia muscular, de Janaína Piletti, o principal fator responsável pelo aumento da força nas primeiras semanas do treinamento é a adaptação neural, conforme mencionado por Fleck e Kramer, 2006, onde os níveis de força é notado rapidamente após o início da prática da atividade, sem que seja percebido aumento da massa muscular ou de peso corporal, que no caso quer dizer que o indivíduo que inicia e se mantém em um programa de musculação logo percebe diversas alterações positivas em seu organismo, que serão mencionadas mais adiante. Uma dessas alterações de nível funcional, e talvez a principal, é o aumento da força muscular. Aqui apresentamos um gráfico mostrando essas alterações. Aqui vamos falar sobre a hipertrofia, que nada mais é que o aumento das fibras musculares. Com o decorrer do treinamento resistido e ganho de força, passa a depender cada vez mais de adaptações estruturais ou morfológicas. A principal adaptação morfológica do treinamento de força é a hipertrofia muscular, em consequência do aumento das fibras musculares. A hipertrofia muscular ocorre principalmente em função da hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. A hipertrofia miofibrilar refere-se ao aumento do tamanho das miofibrilas pela maior concentração de proteínas contráteis, a quitina e miosina, que leva ao aumento do número de sarcômeros em paralelo. É promovida por meio do treinamento que prioriza a sobrecarga tensional, ou seja, que utilize pesos elevados
em intervalos mais longos. Já a hipertrofia do sarcoplasma, que é o líquido intracelular das fibras musculares, ocorre principalmente em decorrência de estímulos por sobrecarga metabólica. Contribuem para essa hipertrofia o aumento da vascularização dos substratos energéticos localizados no sarcoplasma e da hidratação celular. A sobrecarga metabólica refere-se à depleção energética e ao acúmulo de metabólitos na musculatura. Ocorre quando se trabalha com cargas mais leves, repetições prolongadas até a exaustão de intervalos mais curtos. No caso aqui, está relacionado ao aumento da massa muscular. Um fator importante a mencionar é a concentração sérica de alguns hormônios em decorrência da prática do treinamento resistido. No caso, a testosterona e o hormônio do crescimento, o GH. Aqui agora nessa parte, vamos estar falando sobre a relação entre a hipertrofia e a redução da gordura corporal. Com o treinamento resistido, a hipertrofia, ocasionando o aumento da massa muscular de forma isolada, já é o suficiente para reduzir o percentual de gordura corporal. Outro fator supostamente importante para a redução do tecido adiposo é o aumento da taxa metabólica em repouso, o TMR, e basal, o TMB, em consequência da massa muscular. A taxa metabólica em repouso tende a diminuir com a idade e a redução da massa magra corporal, sendo então evidenciada mais uma vez a importância de se manter ativo. Aqui vamos estar falando sobre a questão de montagem e execução de treinamento. Os princípios e a observância biomecânica e cinesiológicas são muito valiosas para a elaboração de programas de treinamento. Se trabalharmos um grupo muscular que se executa a flexão de uma determinada articulação, os grupos musculares antagonistas devem ser trabalhados de forma semelhante para um desenvolvimento harmonioso e saudável desse segmento corporal. Aqui no caso fala sobre a relação da assimetria corporal, onde você tem que trabalhar de forma igual todos os músculos corporais, respeitando o seu limite, logicamente, para que todos desenvolvam de uma forma harmônica e que você tenha uma bela estética corporal. Seguindo nesse tema, a sequência dos exercícios em sua sessão de treinamento é baseada na escolha do método de treinamento a ser utilizado. Em geral, os métodos de treinamento são enquadrados em duas categorias, alternados por segmentos e localizados por articulação, conforme Rodrigues 2001. Aqui no caso entra mais na parte de metodologia de treino, né? Tem aquele padrão que geralmente é aplicado nas academias inicialmente, que é o ABC, onde você trabalha o músculo agonista e seu sinergista, e enquanto esses estão descansando, você trabalha a outra parte do corpo, da mesma forma. Ou então você trabalha no segmento de agonista e antagonista, parte frontal e posterior do corpo. Um exemplo a ser citado é quando você treina peitoral e treina costas. Chegando aqui na parte de conclusão e considerações finais, a manifestação da força em suas diversas formas é um fenômeno frequentemente em nosso cotidiano, seja esportivo, profissional ou pessoal. Um bom desempenho das atividades citadas depende de um nível adequado de força. Esse desempenho se refere tanto à realização das atividades como também na qualidade de vida e na prevenção de doenças. Aqui podemos citar que existem diversas maneiras de aplicar o treinamento resistido. Porém, um dos locais que possibilita a execução dessa modalidade de forma mais segura, oferecendo uma infraestrutura, sendo questão de aparelhagens, aparatos e acompanhamento, seria na academia, porque ali permite a execução de treinamento do mais básico ao mais complexo, podendo atender os objetivos e a necessidade dos mais exigentes alunos. Seguindo nesse tema, nas considerações finais e na conclusão, o meio mais efetivo
para se treinar a força em suas diversas manifestações é o treinamento resistido com foco na hipertrofia. Além desses benefícios funcionais, o treinamento resistido mostra-se também como o mais eficiente para a melhora do perfil estético, promovendo aumento da massa muscular e diminuição no percentual de gordura, aquilo que já foi citado anteriormente. Quando você treina a hipertrofia, consequentemente ao ganho da massa muscular, você perde o percentual, diminui, na verdade, o percentual de gordura. Dessa forma, trabalhando a estética corporal, você fica com um corpo mais harmonioso. E por fim, para não estender muito o trabalho, esperamos que ao final da apresentação do TCC seja confirmado o aumento do interesse pela prática da atividade física, em especial o treinamento resistido, por parte dos que já são entusiastas, aqueles que já praticam, e que seja despertado interesse por parte do indivíduo ainda não adepto dessa maravilhosa modalidade de treinamento. Aqui queria ressaltar que a premissa desse TCC foi de levar ao conhecimento ao leitor informações técnicas embasadas em autores renomados, com base no referencial teórico bibliográfico, facilitando o entendimento de que qualquer pessoa pode praticar o treinamento resistido, com foco na hipertrofia, montando o seu treinamento com base no seu objetivo, seja estética corporal, no ganho de volume, seja questão de manutenção da saúde. E aqui por final, apresentamos algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nesse trabalho. Não podemos citar todas, senão o trabalho ficaria muito extenso, só citando algumas que consideramos de maior relevância. E dessa forma encerro a apresentação e agradeço a compreensão de todos. Obrigado.